Então vamos lá então, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos, capítulo 14, versículo 12. As crianças então podem estar indo lá para a nossa Celina até 11 anos, de 4 a 11 anos pode estar indo para lá. Romanos capítulo 14, versículo 12. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vou repetir. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, capacita-me, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito para proclamar a Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra cresça e todo homem, todo eu caia por terra no nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala aos corações desses irmãos aquilo que o Senhor tem para cada um. Abra os nossos ouvidos, impacta os nossos corações, ó Pai, pois estamos sedentos do Senhor de ouvir a Tua palavra. E Deus, nós pedimos que o Senhor, através do Teu poder, esteja repreendendo, Senhor Deus, aos inimigos, a Satanás, para que não roube essa palavra, Deus, dos nossos corações, mas antes ela possa dar fruto, ó Pai, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos numa série de sermões cujo título é Cuidados com a Vida Cristã. Hoje vamos estar encerrando essa série. Na primeira semana nós falamos sobre o desânimo, sobre a mágoa, falamos sobre a falsa espiritualidade, situações que prejudicam e muito a nossa vida cristã. E vimos também que ali existe uma ação do homem e uma ação do inimigo. A questão do desânimo, o inimigo, ele coloca isso, mas cabe a nós também a nos levantarmos, a orarmos, a buscarmos a Deus. A mágoa, a mesma coisa, cabe a nós a perdoarmos aqueles que nos magoaram. E a falsa espiritualidade, cabe a nós viver um cristianismo verdadeiro. Na segunda semana, eu falei sobre já uma ação que não depende de nós, é uma ação fora, externa, que é a ação satânica. O diabo, o nosso inimigo, está ao nosso derredor, bramando como um leão, pronto a tragar aqueles que ele puder. Nós vimos que nós devemos nos posicionar contra o nosso inimigo. E o nosso posicionamento é nos achegarmos cada dia mais a Deus, a não darmos lado. Grande parte dos nossos problemas nós mesmos criamos. Mas Satanás usa isso e acaba com muitas vidas. E hoje, meus irmãos, eu quero encerrar esse sermão, Cuidados com a Vida Cristã, falando da responsabilidade que cada crente tem em cuidar da sua espiritualidade. Hoje eu falo algo que é especificamente para nós. Nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. O texto ao qual nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo falando, olha, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta do meu irmão, eu não vou dar conta do meu vizinho que está sentado ao meu lado, eu vou dar conta da minha vida a Deus. E queridos irmãos, os cuidados da nossa vida espiritual não é uma responsabilidade que se pode passar. Não é uma responsabilidade que você possa delegar a outrem. É uma responsabilidade pessoal. É uma responsabilidade intransferível. E é preciso assumi-la de uma forma concreta e coerente. Queridos, essa responsabilidade você assumiu quando você assumiu a sua vida cristã. Nossa vida cristã começa quando Deus um dia nos amou e abre os nossos olhos e faz com que enxergamos a Deus. Então nós entregamos, aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor Salvador. Aí começa a nossa vida cristã e aí começa a nossa responsabilidade.
com a nossa vida cristã. Queridos irmãos, vivemos dias difíceis. A igreja vive dias difíceis da sua história. Somos influenciados direta e indiretamente por uma sociedade egoísta. Somos influenciados por uma sociedade imediatista. Somos influenciados por uma sociedade hedonista, onde quero viver, sentir o prazer a qualquer custo. E isso tem afetado a nossa relação com Deus. Por isso eu convido você, nada melhor do que pensar na nossa vida cristã, do que fazer um balanço da nossa vida cristã. Abra comigo o texto de Salmo, capítulo 51, versículo 10 ao 12. Dona Thalita leu até o versículo 10, nós vamos ler 10, o 11 e o 12. Salmo capítulo 51, versículo 10, 11 e 12. Diz assim o texto: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Queridos, de tempos em tempos precisamos parar para analisar a nossa vida e saber o que está bom, olhar o que está ruim e o que pode ser melhorado. Quando Davi escreveu essa oração, esse salmo, ele havia sido repreendido pelo profeta Natã por conta do adultério com Betseba. Deus revelou a profeta Natã, e o profeta Natã, com dedo em riste, encarou a Davi e falou tudo que ele estava fazendo de errado. Sabe, queridos irmãos, que Deus, através do Espírito Santo, Ele nos revela os nossos erros, os nossos próprios erros, os nossos pecados. E isso Ele faz para o nosso próprio bem, para gerar em nós transformação, para gerar em nós um arrependimento, não para nos envergonhar, não para nos matar, pelo contrário. O Salmo 32, de próprio Davi, ele diz o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo gemia e definhava de tanto gemer. Queridos irmãos, se Deus não fizesse isso, se Deus não revelasse a Davi o seu erro, se Deus não revelasse a você os seus pecados, os seus erros, nós morreríamos pouco a pouco. E antes da confissão, meus irmãos, de Davi, ele não conseguia ouvir a voz de Deus, os conselhos de Deus, mas após que ele confessou, ele começou então e recebeu alívio, daquele alívio que ele precisava, o alívio que Deus trouxe ao seu coração. E assim também é com nós. O que nós devemos então considerar quando formos fazer um balanço da nossa vida espiritual? Quais são os pontos interessantes que podemos levantar nesse balanço da nossa vida espiritual? O primeiro, meus irmãos, observe a motivação do seu coração. Pastor, mas como eu vou saber o que está no meu coração? Então considere o que sai da sua boca, pois ela fala do que está cheio o seu coração. Muitas vezes andamos enganados. O apóstolo Pedro estava enganado acerca de si mesmo. Ele afirmou categoricamente que não deixaria Jesus, mas o negou por 3 vezes. Quais são as motivações do seu coração? Pergunte a si mesmo, nesse balanço. Por que você faz o que faz? As suas atitudes, queridos irmãos, as nossas atitudes podem ser boas, mas elas serão validadas ou não pelo que está no nosso coração. É por isso então que Provérbios diz, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Devemos avaliar e observar as nossas motivações. Outro cuidado que devemos ter na nossa vida cristã e para avaliarmos avalie a qualidade da sua fé. Como está a sua fé? O salmista Davi, nesse Salmo 51, ele clama ao Senhor: Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável. Tem gente, queridos irmãos, que na suspeita do mal já imagina o mal, já imagina o pior. Sabe aquela pessoa que, quando sente uma dor
do lado já acha que é um câncer, já acha que está tendo um infarto, sempre penso mal. Devemos ser gente, cristãos, que acredita piamente em Deus, que crê firmemente nesse Deus poderoso. Quais são as suas expectativas, queridos irmãos? Do pior ou do melhor? O salmista pediu um espírito inabalável, certamente porque ele estava abalado. Você é uma pessoa que se abala por qualquer coisa? A sua fé precisa estar no Senhor. Eu e você, não podemos ser pessoas que se abalam por qualquer coisa. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz: olha, acheguemo-nos confiantemente junto ao trono da graça. Precisamos chegar a Deus confiando que Ele é bom, que Ele é fiel. Como está a sua vida cristã? E esse faz parte de um balanço, analisar a sua fé. Verifique também o quanto você se importa com as coisas de Deus. Quando confrontado, o salmista, Davi, ele diz o seguinte: Senhor, não me retires o teu espírito. Perceba, queridos irmãos, que ele não pediu ao Senhor que não retirasse dele o seu reino. Não pediu que retirasse dele o seu cargo, as benesses que ele havia recebido de Deus. Mas ele estava preocupado com o seu relacionamento com Deus e não com as coisas. Devemos nos preocupar muito mais com Deus do que qualquer outra coisa. Você faz questão de Deus? Você ama Deus ou ama Ele porque Ele pode te dar? Você serve voluntariamente? São perguntas, queridos irmãos, que devemos fazer periodicamente a nós mesmos, aos nossos corações. A maior adoração que podemos dar a Deus é obedecer-lhe. Precisamos sentir falta de Deus. Davi, ele se importava com Deus, ele amava a sua casa, amava a sua presença. Que nível de importância você dá a Deus? Um balanço bem feito da sua vida cristã, deixar de passar por essas perguntas. Meça o seu nível de alegria. O salmista diz, no Salmo 51 que nós lemos: Senhor, restitui em mim a alegria. As coisas de Deus, queridos irmãos, têm que nos trazer alegria. Você tem satisfação em buscar a Deus? Você tem satisfação em ir à presença de Deus? Deus tem que sorrir, tem que nos trazer alegria da nossa satisfação sempre. Você deve se sentir um privilegiado, queridos irmãos, porque você pertence ao Senhor. Você é uma noiva para o seu filho antes da fundação do mundo. E você, queridos irmãos, faz parte dessa noiva. Um privilégio muito grande. E a alegria de estar na casa do Senhor tem que ser algo poderoso em sua vida. Dentro desse balanço, você deve perguntar a si mesmo e deve avaliar a sua voluntariedade no servir. O pedido do rei Davi é: sustenta-me com espírito voluntário. Sirva as pessoas. Você serve os outros com alegria ou espera alguma retribuição? Não perca, queridos irmãos, o seu galardão exige homens. Quando pedirem algo a você, faça um pouco mais. Sirva com alegria, pois o amor constrange. Lucas capítulo 6, versículo 31, o Senhor Jesus diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeis vós também a eles. Se você servir, meus irmãos, a quem não merece, o teu galardão é maior ainda. É triste ver pessoas jogadas em asilos, em tantas outras coisas. Eu vou visitar um asilo toda semana, levar a Santa Ceia para uma senhora de 94 anos, filhos intocar a senhora lá, uma mulher, senhora presbiteriana, mas a mulher lá, firme. Não abandonem quem quer que seja, cuide dos seus. Se você precisar, você também vai ser cuidado. Avalie-se a si mesmo. Tenha responsabilidade com a sua vida cristã. Não haja apenas por obrigação. Importe-se com Deus. Avalie a sua fé. Sonde o seu coração. Meça a sua alegria. Pergunta a si mesmo os porquês de pare para as suas respostas. Deixe a Deus um culto renal. Queira Ele não apenas para obter dele os favores, mas tenha prazer nele. Lembre-se, queridos irmãos, que não há outro Deus como o nosso Deus.
Agora, queridos irmãos, uma coisa que todos nós sabemos é que os nossos pecados impedem a atuação completa de Deus em nós, abençoar. E isso faz com que aconteça uma coisa em nós, a não frutificação. Pecamos, nós não frutificamos. Ação que canta e dança, louvor e adoração diante de Deus, mas temos frutificado muito pouco. Deus deseja que sejamos frutíferos. Deus deseja que você tenha uma vida frutífera. Deus deseja que seja uma igreja frutífera. Deus deseja que a sua célula seja uma célula frutífera. O coração de Deus deseja tanto que sejamos frutíferos e que sejamos abençoados. Promete agir em nosso favor para que alcancemos esse fim. E faz uma contraposição com Israel, que deveria ser a videira plantada por Deus, mas que se tornou uma videira brava, que não prestava para nada. Abra comigo, queridos irmãos, o texto de João, capítulo 15. Vamos ler esse texto, João, capítulo 15, versículo 1 e 8. Se você quer fazer um balanço da sua vida e quer ter uma vida responsável, você tem que ler esse texto e chorar diante dele. Esse texto de João, capítulo 1 a 8, diz o seguinte: Eu sou a videira, e meu Pai é todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e produza mais fruto ainda. Vós já estáis na palavra que vos tem, e eu permanecerei em vós, produzir fruto de si mesmo, permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis, se não permanecer na videira. Vós os ramos, permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Esse texto, meus irmãos, ele fala de ramos legítimos, que fazem parte da videira, não são parasitas, estão falando de nós, servos que entregamos nossos corações a Deus. Ele fala de níveis de frutificação. Ele diz e fala sobre as implicações desse nível de frutificações. Ele fala que aqueles que não derem frutos, ele arranca, tira de onde está plantado e coloca em outro lugar. Mas aqui, ele tira, no versículo 5, meus irmãos, ele diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer, não podeis fazer alguma coisa. Esse versículo 5 fala de comunhão, de intimidade, de Jesus, a videira, e nós, os ramos que somos salvos. E o versículo 8, então, ele fala que Deus é glorificado quando participamos de uma geração de fiéis. Nisto, o Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Nós somos de Cristo. E somos. Pelo menos eu creio que a maioria aqui é. Então, por que não estamos dando frutos? Eu creio, meus irmãos, queridos irmãos, que muitos não têm frutificado em Deus por falta de duas responsabilidades com a sua vida cristã: oração e jejum. E essa tem sido a nossa grande falha como igreja. Essa tem sido a falha e o motivo de muitas pessoas não verem as suas casas alcançadas por Deus. Um escritor chamado M. Bonds, escrevendo sobre a necessidade da igreja, ele diz o seguinte: o que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações, de mais e melhores métodos. O que a igreja precisa são de homens e mulheres a quem o Espírito Santo possa usar. Homens e mulheres de oração, homens poderosos, mulheres poderosas na oração. O Espírito Santo não derrama através de métodos,
O Espírito Santo não se derrama através de estratégias, mas ele derrama por meio de homens e mulheres de oração. Ele não vem sobre maquinarias, sobre homens, mas vem sobre homens, vem sobre mulheres. Ele não unge planos, não unge métodos, mas unge homens e mulheres de oração. A oração é a nossa maior necessidade, queridos irmãos. Precisamos orar mais. Precisamos orar mais. E a primeira reunião da igreja, quando foi constituída em Atos, foi uma reunião de oração. Lá em Atos capítulo 1, versículo 14, diz que todos perseveravam unânimes em oração. A oração é um falar franco, confiante do cristão com Deus, o seu Pai. Conforme ele mesmo incentiva no texto de Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, ele diz, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. A oração é um ato de adoração, de comunhão com Deus, no qual pedimos aquilo que precisamos e agradecemos e louvamos a Deus pelas bênçãos recebidas. Oração é um conversar que pode ser silencioso em pensamento, como pode ser também em palavras. O importante é saber, meus irmãos, que Deus espera que compartilhamos com Ele a nossa vida, quer seja ela triste, quer seja ela momentos de felicidade. A oração é um fruto da fé do cristão, é inseparável na vida do cristão. E o Filho de Deus tem que ter prazer em orar, e tem que orar em todo momento. Avalie a sua vida cristã. Quando falamos de jejum, meus irmãos, achamos muitas vezes que as diversas razões pelas quais devemos jejuar é para conquistar as bênçãos de Deus, é para recebermos unção e sermos cheios do Espírito Santo, é para termos autoridade sobre demônios. Todas essas razões são bíblicas e são praticadas pelo povo do Senhor. Entretanto, queridos irmãos, é errada a compreensão que jejum serve só para isso e que ele passa somente pelo sacrifício de ficar um período com fome. Eu quero que vocês compreendam que o jejum é mais nobre do que essa interpretação, porque é sacrifício agradável ao Pai, porque o jejum faz-nos conhecer a nós mesmos e nos ensina a doutrina da carne. A Bíblia diz, meus irmãos, que a carne deve ser crucificada. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24, diz, e os que são de Cristo crucificam a carne e as suas paixões e as concupiscências. O meio pela qual crucificamos a nossa carne é pelo meio do jejum, pois a fome é uma necessidade da carne e que é muito difícil de ser controlada. Mas se conseguirmos controlar esse desejo, então, meus irmãos, é certo que conseguiríamos controlar todos os outros também. Quando estamos em jejum, meus irmãos, conhecemos a nossa carne, porque os demais desejos se levantam, se manifestam. E eu acredito que o inimigo tenta demover, nos tirar desse propósito. E ele consegue o intento quando consegue que deixamos a nossa carne forte, de modo que ela possa vencer o nosso espírito. É por essa razão que o jejum deve ser acompanhado de oração, pois constantemente seremos fortalecidos pelo Senhor, se jejuarmos. O jejum, ele fortalece o espírito. Todos nós sabemos, meus irmãos, que o espírito luta contra a carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Só que para o espírito vencer, meus irmãos, é necessário que enfraquecemos a nossa carne e vivamos de acordo com a vontade do Senhor. Para sermos filhos de Deus, devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas para isso, o nosso espírito tem que estar forte. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. O jejum, meus irmãos, deve ser feito como um ato de amor, não como um sacrifício. Os servos do Senhor do passado, eles tinham uma noção muito clara que Deus não tinha prazer nenhum em sacrifícios prestados a Ele pelo ser humano. Samuel ensinava que o Senhor tinha mais prazer na obediência do povo do que no sacrifício. Então, assim como servos do passado, necessitamos aprender que devemos nos relacionar com o Pai em níveis de obediência, em níveis de amor. Este é o prisma pelo qual devemos jejuar, como um ato de amor. Se você chegar em casa, abra a tua Bíblia, leia Isaías 58, do 3 ao 7. O povo questionava Deus, porque Deus não atentava para o jejum deles, porque Deus não olhava para a aflição da alma deles. E a resposta é clara de Deus, porque o jejum deles era feito em caráter egoísta, era feito como sacrifício, com um fim interesseiro. E Deus apresenta então um modo como Ele gostaria que o jejum fosse feito para lhe ser agradável. Leia depois em casa esse texto. A bênção do Senhor, meus irmãos, virá sobre nós para lhe sermos agradável, para amá-lo, e não pelos sacrifícios. Não porque somos capazes de oferecer algo para Ele. Se modelarmos o nosso comportamento pelo que Isaías nos ensina sobre o jejum, certamente Deus nos contemplará com a sua presença, não pelo merecimento, mas pela graça de Deus, com as bênçãos das necessidades das nossas vidas. O jejum deve ser feito com um fim nobre, deve ir além dos nossos próprios interesses, deve ser agradável ao Senhor. Ele visa antes o querer de Deus, do seu povo, e não nossos interesses pessoais. Trata-se de um jejum oferecido ao Pai em amor, não como sacrifício. Jejuamos não somente para Deus mover o seu braço em nossa direção e nos abençoar, mas para um crescimento espiritual. E aqui, meus irmãos, eu quero concluir encerrando nesse ponto. Crescimento espiritual. Abra comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. O texto diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nos fala da necessidade de nos apresentarmos a Deus perfeito, completos, maduros. Tudo isso que tange o nosso crescimento espiritual. Como em qualquer área das nossas vidas, queridos irmãos, o crescimento espiritual envolverá empenho pessoal, desejo genuíno, passos firmes rumo ao alvo definido. Era assim que Paulo falava aos filipenses, que ele estava se sentindo. Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo diz o seguinte: olha, não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui eu também preso por Cristo Jesus. Paulo tinha uma meta, ele sabia que dependia dele para crescer espiritualmente, para chegar a um varão perfeito. Depende de nós. O teu crescimento espiritual não depende da igreja, não depende do pastor. O pastor te ensina, mostra os caminhos das pedras, mas o crescimento é teu, é você. E para traçar, meus irmãos, então, um caminho, um crescimento efetivo, é preciso, primeiramente, aferir como anda o nosso crescimento espiritual. Será que está acontecendo? Ou não? Será que ele tem ocupado o lugar correto na lista de prioridades? Será que ele está de acordo com a proposta de Deus para nós? Qual o aferidor que temos do nosso crescimento?
Será que paramos de refletir sobre isso, meus irmãos? Pensamos que já estamos bem? Quero dar algumas atitudes que nos ajudarão a crescer espiritualmente. Primeiro, grave isso no seu coração. Mantenha uma rotina de vida espiritual saudável. Isaías 26, capítulo 26, versículo 3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Uma rotina espiritual é fruto de um propósito firme em investir em seu próprio crescimento. Assim como os hábitos de higiene e alimentação são parte da nossa rotina diária, porque necessitamos delas para viver, as rotinas espirituais devem fazer parte das nossas vidas, a fim de que haja um crescimento contínuo e que possamos permanecer vivos, espiritualmente falando. Era isso que o profeta Oséias disse lá na sua carta, capítulo 6, versículo 3, quando ele diz: corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mesmo que inicialmente, meus irmãos, não pareça fácil, a verdade é que o ser humano se adapta a tudo. Ele se acostuma e vai se acostumar também com uma rotina espiritual. Segunda dica, tenha um horário constante de devocional. Salmo 5, versículo 3 diz: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. O salmista aqui declara que logo pela manhã ele dedicava-se a Deus. Mas independente, meus irmãos, do horário que você venha decidir dar ao Senhor, é preciso que seja um horário constante, seja feito diariamente, dedicado totalmente a Deus. Tire um devocional que faça que o coração de Deus se alegre por você. Tem pessoas, meus irmãos, que fala o telefone, escuta a rádio, deixa a TV ligada na sala. Tem algo só para você e Deus. Um devocional. Terceira dica. Leia e estude a Bíblia todos os dias. O Salmo 119, versículo 16 diz: Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Quando compreendemos a importância e o poder da palavra em nossas vidas, faremos dela, meus irmãos, o nosso pão diário. Observe bem. Se um advogado, por exemplo, não tem um amplo conhecimento profundo das leis, o seu cliente pode ficar preso sem nenhuma necessidade. Assim também da mesma forma, se nós não temos um amplo conhecimento da palavra do Senhor, nós sofremos o perigo de estar presos em grilhões do diabo, porque não conhecemos os seus dispositivos. É necessário que você aprenda a ler a palavra. É comum eu ver muitas pessoas que têm anos de igreja, que não conseguem achar os livros da Bíblia ainda. Sabe por que não consegue? Isso precisa de familiaridade. Isso, né? Familiaridade. Isso. Com a palavra. Precisa ter contato. Sem contato, nós não vamos conseguir. Queridos irmãos, e por último, assuma a sua responsabilidade. Assuma a responsabilidade pela sua vida devocional. O texto de Romanos 14, 2, si mesmo a Deus. Não espere que os outros assumam o seu papel nessa batalha. Esse papel é teu. Não espere que a igreja assuma esse papel. Esse papel é teu. Não deixe de assumir o papel na batalha. Davi deixou de assumir o papel, ele era rei, era para estar naquela batalha, ele acabou passivo demais. Tenha coragem de partir para uma atitude. Quando assumimos a responsabilidade pelo nosso crescimento, não voltarmos àquilo que nós já éramos. Ou estamos crescendo, ou estamos parados, ou estamos decrescendo. Um desses três níveis nós estamos. E por último mesmo, mude os seus padrões. Haja rapidamente. Identifique o que atrapalha. Identifique o que está prejudicando o teu crescimento espiritual e fuja disso.
Precisamos entender, meus irmãos, que a importância de desenvolvermos a mente e nos perguntarmos sinceramente, a cada dia, o que eu preciso fazer para melhorar a minha vida espiritual. As nossas atitudes devem refletir nossos desejos a cada dia. Ser em Deus para agradá-lo, porque Ele nos salvou. Busque isso com firmeza, com propósito. Busque isso com uma atitude séria, uma postura séria. E você, então, terá um crescimento efetivo na sua vida espiritual. Cuidados na vida cristã. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, eu quero colocar, Deus, essas situações diante do teu altar. E quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a ser uma igreja que frutifique. Eu quero frutificar como cristão pessoal, como pastor. E quero que cada um desses irmãos também, Deus, frutifique em suas vidas. Em todas as áreas, Deus. Por favor, a qual o Senhor está presente, é uma igreja que frutifica, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, os nossos líderes. Abençoe, Senhor Deus, os nossos levitas. Abençoe, Senhor Deus, nossos professores. Abençoe, Senhor Deus, nossos jovens, nossos adolescentes. Abençoe, Senhor Deus, todos os nossos irmãos que frequentam essa igreja, Deus. Que possamos ter um espírito renovado com essa palavra e buscar, a partir de amanhã, ou de hoje mesmo à noite, nos posicionarmos, Deus, a uma vida cristã verdadeira e genuína, uma vida espiritual que venha adorar o Senhor verdadeiramente, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite e por essa palavra, Deus. Amém.